Nós estamos acostumados a pensar na Páscoa, a comemorar a Páscoa, presenteando e sendo presenteados. Mas, porventura, você já parou para pensar no que significaria a Páscoa para o Cordeiro de Deus? No que a Páscoa significaria para o Senhor Jesus Cristo? Antes de qualquer outra coisa, nós precisamos entender que a Páscoa não é a festa do coelho, não é a festa do ovo de chocolate, ainda que o coelho seja fofinho e bonitinho e o chocolate, mesmo calórico, seja bastante gostoso. Aliás, você parou para observar que nesta Páscoa não se falou em coelho ou em ovo de chocolate? Percebeu que ele é dispensável, é supérfluo, é desnecessário? Escolhemos para nossa reflexão uma passagem que trata do sentimento que houve em Jesus Cristo. Está em Filipenses capítulo 2, versos 5 até o verso de número 11. Que sentimentos foram esses, afinal? A meu ver, nós podemos dividir tais sentimentos em 3 estágios, que nós vamos chamar de paixão, é o primeiro estágio, morte, o segundo estágio, e ressurreição, o terceiro estágio. O primeiro estágio, o estágio da paixão, compreende algumas etapas. Por paixão, eu quero dizer sofrimento, sentimento de perda ou de dor. A palavra paixão vem do latim passione, que significa perda, dor, sofrimento. Assim, nós vamos analisar a Páscoa como o momento do sofrimento do Cordeiro. Tais etapas, tanto da paixão quanto da morte, serão vistas numa escala descendente. Na paixão nós temos o esvaziamento ou a kenosis. Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, sendo essencialmente divino e, portanto, podendo ser adorado como Deus, pois ele de fato é o Deus Filho, ele não se prendeu à sua divindade, mas a si mesmo se esvaziou, isto é, de maneira consciente e voluntária, ele deixou de fazer uso das suas prerrogativas divinas, para então poder exercer o ministério para o qual já estava designado desde antes da fundação do mundo. Nós podemos ver isso nas suas declarações em Marcos, capítulo 10, verso 45, no ensino dos apóstolos, como Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 18, ou ainda nos escritos proféticos de João, em Apocalipse 13, 8. Além do esvaziamento, nós temos também serviço. Embora sendo Deus, embora sendo digno de culto, de ser servido, sendo Senhor de tudo quanto há, sendo o autor e o preservador da vida, Cristo veio para servir. Em Mateus 20, 28 ele diz isso. Aliás, desde os escritos do profeta Isaías já estava mais do que claro que a obra do Messias seria uma obra de serviço, de trabalhos árduos, penosos, mas com alegria e júbilo por ver que o seu trabalho foi bem sucedido. Veja, por exemplo, Isaías no capítulo 53, verso 11. Além disso, Cristo também foi visto à semelhança de homens, tornou-se semelhante a homens. Jesus Cristo não foi nenhum super-homem, não foi um anjo de luz e tampouco um filho adotivo de Deus. Mas ele se fez homem, com as mesmas necessidades de todos nós, incluindo fome, você vê isso em Marcos 4:2, sede em João 19:28, sono em Marcos 4:38, nascido de mulher e nascido sob a lei, está em Gálatas 4:4. Todavia, diferente de nós, em uma coisa muito importante. Enquanto nós somos pecadores, ele veio sem pecado. Nós sabemos que não há sobre a face da terra um único homem que não tenha pecado. Está em Eclesiastes 4:20, exceto o Santo de Deus, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, verso 15. Cristo se humilhou. Ninguém poderia humilhar o Filho de Deus, a menos que este o permitisse. Foi assim, por exemplo, com Pilatos, em João 19:11. A autoridade de Pilatos era derivada. Ela vinha de uma investidura de Deus, portanto, uma investidura do próprio Jesus Cristo. A humilhação de Cristo era voluntária, mas também temporária. O segundo estágio é o estágio da morte. Como autor e doador da vida, ninguém poderia matar a Jesus. E o próprio Jesus fez questão de deixar isso bem claro em João 10:17. Sua morte era, na verdade, uma dádiva, uma doação.
Nós não devemos entendê-la como um martírio, no sentido como o qual nós tomamos a palavra hoje, uma morte por um ideal, uma morte para mostrar alguma coisa, para chamar a atenção. Mas é possível vê-la como um testemunho da pecaminosidade dos homens e da justiça de Deus, mas principalmente como o pagamento que Cristo fez pelos pecados das suas ovelhas, como ele diz em João 10:15. Como a morte de Cristo era uma morte substitutiva, diz Pedro no capítulo 3:18, era necessária que fosse a que os homens injustos merecem. Por sua rebeldia, os homens em seus pecados eram considerados malditos, e então a morte de Cristo foi sobre o madeiro, 1 de Pedro 2,14, uma morte considerada maldita segundo a lei. Nós vamos encontrar isso em Deuteronômio 21:23. Mas devemos nos lembrar que era a nossa morte que ele estava experimentando. Ele não a merecia, era a nossa morte para que nós pudéssemos ter da sua vida. Por fim, o terceiro estágio, o estágio da ressurreição. Diferentemente das etapas anteriores, que seriam numa escala descendente, esta deve ser vista ascendentemente, pois nela nós podemos observar o retomar do lugar que era devido ao Senhor Jesus, como a palavra ensina em João 17, verso 5. Vejamos primeiro, neste estágio da ressurreição, a primeira etapa é da exaltação. Jesus é reconduzido pelo Pai ao lugar que é seu por direito. Como Jesus havia se humilhado para que pudéssemos ser resgatados do império das trevas, agora que ele venceu a morte, triunfou sobre as hostes satânicas, ele pode então retornar à sua glória e trono eternos, como foram vistos e declarados pelo profeta Isaías no capítulo 6 do seu livro, da sua profecia, e é também lembrado por João no capítulo 12, verso 41, quando é dito que Isaías viu a glória de Cristo e dela deu testemunho. Cristo recebe um nome acima de todo nome. O nome para os hebreus significava muito mais do que um simples vocativo, um simples termo para chamar alguém. Quase sempre tinha a ver com a missão da pessoa ou com a ocasião do seu nascimento. No caso de Deus, os nomes têm como função ensinar algo a respeito da sua essência, do seu caráter, dos seus atributos. Este nome que não foi declarado a Jacó em Gênesis 32:29, esse nome que foi proibido de ser propagado pelos religiosos em Atos 5:40, proibido inutilmente, é claro, é o nome pelo qual nós devemos clamar, porque não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus está em Atos 4:12. Este sim é o nome que salva, o nome do exaltado, o nome daquele a quem nós devemos clamar. E afinal, nós temos adoração, louvor e soberania. Embora já tivesse aceito em algumas oportunidades homenagens devidas apenas a Deus, você vai ver isso em João 20:28, embora já tenha recebido verdadeira adoração em Marcos 5:22, agora esta adoração e este louvor já não apenas pode ser prestada, mas deve ser prestada, pois é um dever de todas as criaturas. Compare Salmo 150 com Apocalipse 5:13. Em sua soberania, e soberania não deve ser vista aqui como governo temporário exercido pelos reis terrenos, mas em sua soberania eterna, Cristo assenta-se no alto e sublime trono. O Cântico dos Remidos, no livro de Apocalipse, aponta para Cristo como Rei, como Senhor soberano sobre toda a terra. Jesus constantemente diz que haveria de voltar em seu reino. Ele fala isso em Mateus 16:28, em Lucas 22:30, um reino eterno, conforme a promessa de Deus a Davi muitos séculos antes. Assim, a Páscoa, para o Cordeiro de Deus, é a concretização de um plano eterno, perfeito, completo, para resgatar pecadores que mereciam nada menos do que a morte porque eram inimigos de Deus. A morte de Cristo foi para nos transformar de inimigos em filhos. Sejamos, pois, crentes no Senhor Jesus. Ele é a verdadeira Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus, morto desde antes da fundação do mundo. E foi com estes sentimentos de humilhação, de resignação, de obediência e de glorificação que ele vivenciou a Páscoa e que ele a transmitiu para nós e que nós devemos experimentá-la. Um abraço do coração do pastor.